Olá, professor. Sou de Caldas Novas, me chamo Bruno. Gostaria de saber qual que é a melhor ração para o galo Mura. Muitos fazem mistura, mas acredito que não tenha os nutrientes certos para o galo. Me passa essa dica aí. Olá, hoje vamos conversar com o nosso amigo Bruno, lá de Caldas Novas, interior de Goiás. Essa questão é uma questão, por muitas das vezes, polêmica, mas é uma polêmica sem necessidade. Muitas questões no agronegócio, isso não só com as aves, com o gado, com a agricultura, nós temos o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É parte daquele conhecimento que é aprendido ali no dia a dia do campo. Então, geralmente, quanto mais milenar for a tradição, quanto mais cultural ela estiver enraizada naquele setor, maior vai ser o conhecimento empírico, os mitos, as lendas em volta daquilo. Só que muitas das vezes é coisa simples de resolver. Exemplo, no caso dos combatentes, há muitos mitos, há muitas verdades, e essa questão da ração, muitas das vezes a gente conversa até com diversos criadores antigos mesmo, e eles falam, olha, desde que eu era menino eu sempre forneci esse tipo de ração. Meus pais forneceram, meus avós, e eu sempre vi dar certo. Pessoal, vejam só, não é porque o animal não aparenta nenhum sintoma, vocês não conseguem fazer a ligação de uma doença direta ou coisa do tipo, que está dando certo. E não é por causa disso que não existe, né, formas melhores de se fazer. Vamos lá. Alimentação para combatentes. São dois tipos de alimentação que nós precisamos entender. Primeiro, nós temos aí um animal que no máximo vai pesar em torno de 5 quilos. Então ele tem uma necessidade nutricional diferente de uma ave de grande porte. Por exemplo, você pegar um peru, um índio gigante. Um galo brahma, uma galinha Orpington, são raças mais pesadas, são reprodutores pesados. Geralmente os combatentes são leves. Aves leves você consegue tratar de uma vasta gama de alimentos com uma concentração inferior e alimentação mais barata. Sementeiras é o ideal? Pessoal, todas as nossas aves, vamos falar de galináceos, eles foram desenvolvidos geneticamente com o passar dos anos para se alimentarem de grãos. Então, os grãos são corretos para animais? Sim, milho, soja, infinidade de sementes que nós usamos hoje, girassol, som de girassol, enfim, é o ideal. O que acontece? Não é bom a concentração. Existem formas melhores de se atender um animal. Exemplo, fazer mistura com rações de bezerro, de cavalo, de cachorro, a gente nem entra nessa parte, que a gente sabe que é totalmente inviável, porque quem me acompanha já sabe as diversas aulas que nós publicamos comprovando que isso não é viável. Fornecer fígado, carne moída, linguiça, frango para o animal, isso não é viável, tá? Vamos nos atentar aqui à questão de sementes e os melhores tipos de alimentação. Se for um animal utilizado para torneio, para competição, ele vai ter uma exigência nutricional maior. Isso a ração não vai conseguir atender. O que é o ideal? Fornecer de forma vitalícia suplementos vitamínicos na água. Exemplo, Potemin B12. Tudo que tiver complexo B12 na fórmula ou no nome é mais fácil e melhor para o animal assimilar do que se fornecer, por exemplo, um Vitagold, que possui baixa concentração dos complexos B. Sendo que, por exemplo, você pegar um Potemin Gold B12, um Potenai B12, um Cal Gold, um Cálcio Oral B12, você vai ver que ele tem maior concentração de vitaminas do complexo B, que para aves é extremamente importante. Então, se quiser aumentar o desempenho do animal, além das outras diversas formas que nós temos, tanto injetável quanto oral, uma das formas é fornecer de modo vitalício complexo B na ave, na água da ave, né? Ou suplementos vitamínicos, minerais e aminoácidos na água. Na ração, o que nós podemos fazer? Para esse tipo de aves, pode-se fornecer para fêmeas rações de proteína de 13% a 14% e para os machos de 14% a 16%. Por que aqui nós podemos tabelar por proteína? Porque nós sabemos que quanto maior a quantidade de proteína na alimentação dos animais, para animais de pequeno porte, isso tem um atraso, tem uma baixa produção de espermatozoide. Por quê? A proteína tem ligação direta com a produção de sêmen e espermatozoide. Então a tendência é fornecer o ideal. Se você fornecer a mais, você vai aumentar o peso corporal da ave, isso vai dificultar o processamento e a produção de esperma, assim como o sêmen. Então, sempre procurar fornecer para aves verde, então verduras, legumes, não jogando ao chão de forma alguma,
higienize com cloro, né, as suas porções corretas e ponha pendurado para obter um estímulo no exercício e se alimentar sem ter o alimento no chão, em contato com fezes, com vermes, entre outros problemas que estão no chão. Ao mesmo tempo que a alimentação pode ser as rações mais baratas que existem no mercado, puras. Não vai misturar quirera, milho, semente, nada. Ração que vocês vão encontrar de 16%, de 14% para as fêmeas, né? São rações que vão atender perfeitamente o desempenho do animal de vocês. Lembrando, meu animal vive há bastante tempo nas sementes, nas misturas de semente. Pessoal, as sementes, nem para pássaros, para vocês terem ideia, que tem necessidade nutricional muito baixa, é utilizado 100% de semente. Porque a gente sabe que só semente, mesmo no laboratório, mesmo o nutricionista na fábrica, ele tem dificuldade para calcular. Porque de acordo com o que foi plantado, o terreno, o clima, interfere na composição nutricional de uma semente. E assim a quantidade de semente que você põe na ração também interfere. Então o ideal é não focar na semente, focar em ração, nessas porcentagens que eu disse para vocês, e focar no enriquecimento nutricional da ração. Isso vocês vão ter um desempenho maior e muito mais barato. Outro detalhe, às vezes o animal ele só é acostumado a semente, de uma hora para outra você vai pôr ração triturada para ele comer. Lembrando que no ideal não é ração farelada, tá? Sempre triturada ou pelletizada ou extrusada. O que acontece? Se vocês pegarem uma ave que está acostumada só a sementes e fornecer direto uma triturada, não vai dar certo, ela vai recusar, na maioria das vezes. O que é conveniente fazer? Faça sempre a regra do 30, 50 e 70. Vamos lá. Primeira semana, 30% da ração nova, 70% de sementes. Depois, 50%, 50%. E na terceira semana, ao contrário, 70% da ração nova, 30% de sementes, da mistura de sementes que a gente já oferece. A partir da quarta semana, pode complementar 100%, porque o animal ele já entendeu a alimentação e ele consegue se adaptar com mais facilidade. É um assunto que muitas pessoas julgam polêmico, por ser um conhecimento empírico, tradicional, e é um conhecimento cultural a forma que se alimentam os galos combatentes. Mas, pessoal, é uma coisa simples, não é uma coisa assim que exige muito, como pode dizer para vocês, discussão no assunto, sendo que todos já sabem que sementeiros, independente de quem formula, não menosprezando o trabalho das pessoas, né? Mas vocês podem observar que a maioria das que você compra pronta, embalagem, nem garantia mínima tem ali. Vocês vão procurar a tabela de garantia mínima nessas embalagens, vocês não usam. Então, reforçando, fêmeas de 13% a 14%, machos de 14% a 16% de proteína. Isso pode fornecer sem restrição alimentar, ok? Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e abençoe os bichos de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.